fazer. E responderam-lhes e disseram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. E Jesus ouviu que tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. Eu adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disse-lhe: Também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Graças a Deus. Você pode se assentar essa noite, glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que é, daquele que era, que há de vir e breve voltará. Nesta noite especial, nesta noite maravilhosa, nos é dada a oportunidade de mais uma vez estar na casa de Deus. Isso é motivo de nós estarmos alegres. Como a Bíblia vai dizer: me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas nessa noite eu quero abrir o teu coração a entender esta palavra. Nessa noite nós estamos lendo no Evangelho de João. E no Evangelho de João a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente procura entender e estudar acerca do Evangelho de João, irmão Luciano, a gente vai ver que foi o último dos evangelhos a ser escrito no final do primeiro século. Evangelista, o que isso tem a ver com a minha vida? Quando nós olhamos para esse texto, entendemos que foi escrito no final. Nós entendemos que foi escrito para a segunda geração de cristãos. E daí, o que isso tem a ver com a minha vida nessa noite, evangelista? A segunda geração de cristão não viu aquilo que a primeira viu. Não viu os cegos enxergar, não viu os paralíticos andar, da mesma maneira que foi visto pelos apóstolos, pelos discípulos, na presença do Senhor. Eu e você crescemos aqui nessa terra, ouvindo história acerca dos nossos pais na fé, falando que muitas das vezes no culto, paralíticos levantaram normal, os cegos enxergaram era normal, o câncer desaparecer era algo normal, era algo comum. E muitas das vezes nós ouvimos essas histórias. Mas o que liga o nosso coração e liga com os crentes, com a segunda geração de cristão, é que mesmo eles não vendo com seus olhos, mas ouvindo, creram nos milagres. Assim é eu e você que aqui estamos nessa noite, ainda que nós não vimos esses milagres de maneira diante dos nossos olhos, ainda assim nós cremos naquilo que Jesus pode fazer. Olha aqui para esse texto nessa noite, no capítulo 9 do Evangelho de João. O Evangelho de João está falando aqui de milagre, algo sobrenatural que aconteceu na vida do ser humano. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vou entender que quando Jesus faz um milagre de acruília, ele não faz à toa. Sempre tem um motivo, sempre tem um porquê de cada milagre que Jesus fez. E nesse milagre aqui nessa noite não é diferente. A Bíblia vai dizer, irmãos, ali que tem um homem que se fazia 20 anos, eu não sei, se fazia 30, 40, 50, eu não sei, mas foi um homem que desde quando nasceu nunca viu a luz. O homem que desde quando nasceu viveu na escuridão, viveu em trevas, viveu na escuridão. Evangelista, o que é a escuridão? É a ausência da luz. A Bíblia vai contar acerca desse homem que era um cego de nascença. Um homem que desde quando ele nasceu, ele era cego, ele não tinha, quem sabe, a mesma oportunidade que você tem de, quem sabe, construir uma família, quem sabe, de construir os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos, trabalhar, fazer aquilo que ele queria sozinho. Por quê? Por conta de uma enfermidade. Mas a minha Bíblia vai dizer aqui no capítulo 9, no versículo 1 do Evangelho de João: e passando Jesus, viu um cego de nascença. Eu olho para esse texto e meu coração me leva a entender que Jesus não é um Deus que está longe da eternidade, mas Jesus é um Deus que está perto e passando perto de você nessa noite. E meu coração me leva a entender que Jesus não é um Deus que está longe, é um Deus que, se nesta noite você clamar a Ele pode te tocar, Ele pode fazer um milagre. Eu olho para esta palavra: Jesus não é um Deus que está lá distante, mas é um Deus que está perto de nós, vendo as nossas necessidades, vendo aquilo que nós passamos. E nesta noite Ele pode olhar para você, ver aquilo que você está passando, que você está enfrentando, e fazer um milagre na sua vida. Olha para esse texto aqui, me leva a isso. Mas eu confesso que nesta tarde tudo mudou dentro do meu coração. Já de dias que eu estou meditando nesta palavra, mas o Espírito Santo me levou a um entendimento dentro desta palavra nessa tarde. E que entendimento, pregador? O texto está falando acerca de um cego de nascença, um homem que não
tinha o direito de enxergar como eu e como você, que não conseguia, não tinha visão física. Mas a minha Bíblia vai dizer o quê? Acerca de pessoas que tinham a visão física e não tiveram a mesma visão espiritual deste cego. E nessa noite você vai entender. A Bíblia vai dizer no versículo 2 aqui do Evangelho de João, que quando Jesus ali viu aquele cego ali, Jesus parou. Fica subentendido no texto. E quando Jesus parou, os seus discípulos vêm vindo com ele e vêm fazer uma pergunta: Senhor, quem pecou? Este, seu pai, sua mãe, para que nascesse assim? Eu olho para esse texto aqui e venho entender que muitas das vezes o ser humano julga aquilo que nós passamos, julga aquilo que nós enfrentamos, julga aquilo que acontece na vida do ser humano, e tudo o ser humano quer explicação. Mas eu preciso levar você a entender que aqui tem algo cultural aqui nesse momento. O povo de Israel, os judeus, todo aquilo que acontecia de calamidade, tudo aquilo que acontecia de tragédia, de enfermidade, para eles era pecado. E isso provém da palavra de Deus. Porque se você abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, você vai ver Deus falando assim: eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração. Se você abrir no capítulo 11, no versículo 26 e 27 de Deuteronômio, você vai ver Moisés dizendo assim: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se você pega abrindo Deuteronômio capítulo 28, você vai ver acerca ali da bênção, quando as pessoas guardam a palavra. Muitas das vezes até o bispo fala: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, fizeram o que é reto e justo diante dos teus olhos, nenhuma das enfermidades que veio sobre o Egito virá sobre vós, porque eu sou o Senhor e está. O povo de Israel, o povo judeu, acreditava que tudo era pecado. Tudo era pecado. Mas aí quando olharam para esse cego aqui, os apóstolos não tiveram uma visão espiritual daquele homem. A pergunta foi: quem pecou, irmão Luzenir? A pergunta não foi: Senhor, o Senhor vai curar? A pergunta não foi: Senhor, o Senhor pode curar? A pergunta não foi: o Senhor vai fazer um milagre? Não, julgaram segundo a aparência. Falta de visão. Mas quando eu olho aqui para esse texto, eu vou aprender uma coisa. Muitas das vezes quando eu e você enfrentamos algumas coisas na terra, momentos difíceis, alguém pode pensar: é por pecado, é porque fez isso, fez aquilo. Mas dentro desse texto eu vou te mostrar que muitas das vezes aquilo que vem sobre a minha e a tua vida não é por causa do pecado, não é porque Deus está punindo, é porque Deus tem um plano muito maior. A Bíblia vai dizer, aqui no versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus respondeu para aqueles homens, os discípulos, e disse assim: nem o pai pecou, nem a mãe pecou, mas foi assim, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Evangelista, não entendi. Deus está permitindo você passar momentos difíceis, para que você não viva dos testemunhos dos outros, daquilo que os outros passaram, mas você tem o seu próprio testemunho do tamanho do milagre que Jesus fez e vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família, se você crer. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, nós não vamos entrar no mérito aqui dos outros versículos aqui diante, nós vamos ver a visão carnal, a visão espiritual. Nós vamos ver um paralelo acerca do homem que não tinha visão nenhuma, era cego de nascença, e um paralelo com homens que tinham visão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui que Jesus vai pintar lodo no chão, vai cuspir no chão, vai fazer um lodo, um barro, depende da tradução da sua Bíblia, vai passar nos olhos do cego de nascença, e vai falar para ele assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu olho para isso aqui, irmãos, se esse homem cego de nascença não tivesse uma visão espiritual do milagre que ele iria receber, ele poderia falar: não, para mim está tudo bem o jeito que eu estou, para mim está tudo bem o jeito que eu estou, para mim está tudo certo a minha vida de cego de nascença. Mas agora, quando ele vê a oportunidade de receber o milagre da parte de Jesus, ele não hesita. Jesus pegou e falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi. Imediatamente Jesus pegou e foi até o tanque de Siloé. O cego foi até o tanque de Siloé. Eu olho para esse texto aqui e vou entender muitas coisas aqui nessa noite, mas deixa eu compartilhar uma com você. Muitas das vezes, para Jesus fazer um milagre, é preciso você fazer como você fez hoje: sair da tua casa e vir até a presença dele. Muitas das vezes, para Jesus fazer um milagre, é necessário muitas das vezes que nós devemos tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Jesus pegou da ordem para o cego: vai lá, bate no tanque de Siloé. E a minha Bíblia diz que ele foi até o tanque de Siloé e voltou vendo. Muitas das vezes assim na minha e na tua vida, é necessário você tomar uma atitude, é necessário você tomar o primeiro passo. Sabe por quê? Tomar atitude é com você, fazer um milagre é com Jesus. Lavar os olhos no tanque de Siloé é com o cego, fazer um milagre é com Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Só que a minha Bíblia vai dizer ali que o cego foi até o tanque de Siloé, saiu ali daquele lugar
até o tanque de Siloé, não sei quanto de distância tinha, se tinha 10 metros, 50, 100 metros, 1 quilômetro, mas ele foi, com barro, com lodo nos olhos. E a minha Bíblia diz que lá ele se lavou e ele voltou vendo. Só que quando ele voltou para contar o testemunho, cadê Jesus? Jesus não estava. Mas agora a vizinhança, aqueles que estavam ali, conheciam ele, o que ele passava, o que ele sofria, eles estavam. A Bíblia diz que quando ele voltou, o povo ficou pasmado, irmão, ele ficou perguntando assim: não é esse daí que era cego? Não é esse daí que era cego? E aí, deixa eu lançar uma palavra profética no teu coração. Até o momento que você se encontra com Jesus, você pode ser doente. Até o momento que você se encontra com Jesus, você pode ser enfermo. Até o momento que você se encontra com Jesus, você poderia ser cego. Mas quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Ninguém que tem um encontro com Jesus verdadeiro voltou para casa igual, voltou curado, salvo, liberto, transformado e levando o milagre nas suas mãos. Tem alguém que crê nessa noite que pode voltar para casa levando o milagre? Aquele cego pode ser que saiu de casa sem o milagre, mas voltou para casa com o milagre, com o testemunho. Eu me encontrei com Jesus e ele mudou a minha vida. Aleluia. A Bíblia diz que aquele cego volta. Quando ele volta, tem uma multidão ali, os vizinhos estão ali, as pessoas que conheciam ali, quem sabe ajudaram ele com esmola. Olha para ele: nossa, parece aquele homem que era o cego de nascença, parece aquele homem lá que até outro dia estava mendigando aqui na beira do caminho, aqui nesse lugar, mas agora ele está enxergando. O que é que aconteceu? Alguém poderia pensar assim: será que é irmão gêmeo? Será que é o irmão dele? Quem será que é? Mas era ele mesmo. A Bíblia diz que ele fala assim: sim, sou eu. Eu me encontrei com um homem chamado Jesus, ele abriu os meus olhos e agora eu vejo. Só que a Bíblia vai dizer ali que aquele povo ali, naquela situação ali, vendo aquele milagre, chamou a atenção dos fariseus, porque foi algo sobrenatural. Desde o passado, nunca tinha acontecido de um cego de nascença ter os seus olhos abertos. Foi algo notório, foi algo sobrenatural. Mas como eu disse, Jesus nunca faz um milagre à toa, sem motivo. Todo milagre que Jesus tem um propósito. Evangelista, me dá um exemplo nesta noite. Se você chegou aqui com uma dor e você voltar para casa sem essa dor, é para você chegar dentro da tua casa e falar: hoje eu fui no culto, hoje eu fui na campanha em busca do milagre, eu fui enferma, voltei curada para a glória de Deus. Hoje eu fui no culto, hoje eu me encontrei com Jesus e Ele me curou, Ele operou na minha vida. Pregador, e daí se eu pegar e fazer isso? Se você fazer isso, aquele que está lá na tua casa vai querer vir no culto também. Aquele que está lá na tua casa vai querer conhecer esse Jesus. E assim Jesus vai trabalhando. Ei, sabe como que você faz, mulher de Deus? Sabe como que você faz, homem de Deus, para ganhar alguém da tua casa? Sabe como que você faz? É através da sua vida, do seu testemunho, é através da transformação. Evangelista, não entendi. Você vem para a casa de Deus, você recebe milagre, você é transformado, você é tocado por Deus. Através de você as pessoas olham e faz como esse cego. Ele não era daquele jeito, ela não era daquela maneira. O que aconteceu? Foi um encontro com Jesus. As pessoas da sua casa vão olhar, os seus vizinhos vão olhar: ei, ele está diferente. O que aconteceu? Se encontrou com Jesus e o milagre aconteceu. Louvado seja o nome de Jesus. Só que a minha Bíblia vai dizer aqui que os fariseus, os religiosos, chamou a atenção deles. E quando chamou a atenção deles, imagine que uma multidão de acruília se reuniu diante do cego. Não era você que era cego? O que aconteceu? Não era você que até outro dia mendigava? O que aconteceu? Todo mundo ficou atônito. Começou a chamar atenção. Naquele momento, chamou a atenção dos que eram cegos espiritualmente. A Bíblia vai dizer que aqueles homens ali arrebatam, pega ali aquele cego, leva para o templo e começa a encher de perguntas. Ei, você não era cego? Como é que você vê agora? E ele contou. O homem chamado Jesus pegou saliva, untou, fez um lodo ali, fez um barro, passou nos meus olhos, me mandou me lavar no tanque de Siloé, e agora eu vejo. Só que eles não acreditavam, diz o texto onde lemos aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que eles não acreditavam. Aí eles mandou chamar a mãe e o pai daquele homem. Eu não sei quantos anos aquele homem tinha, mas a Bíblia vai dizer ali que chegou o pai e a mãe dele, e eles perguntaram aos religiosos: é este teu filho que vocês dizem nascer cego? É este? E como é que ele está vendo? Como é que ele está vendo? Eu não sei, mas este é o meu filho que nasceu cego. A Bíblia vai dizer ali que eles falam assim: perguntai a ele já tem idade. Eles voltam ali até o cego e perguntam como é que ele ia abrir os olhos. Só que naquele momento ele começa a entender que aquele povo não queria acreditar, que aquele povo não queria acreditar naquilo que estava acontecendo. E aqui eu quero abrir um parênteses para você abrir o teu coração nessa noite. Muitas das vezes tem pessoas que têm a visão física e não conseguem enxergar as coisas espirituais.
Muitas das vezes tem pessoas que têm a sua visão física e não conseguem abrir os seus olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus pode e aquilo que Deus faz. Querem muitas das vezes limitar Deus. Nessa tarde de William, muitas das vezes eu ensino na igreja: você tem que estar em comunhão com Deus a todo tempo. Você pode estar lavando a louça, lavando um carro, pode estar trabalhando, pode estar dirigindo. Você tem que ter comunhão com Deus, porque nessa tarde eu estava estendendo uma roupa lá no varal, na garagem de casa, e o Espírito Santo ali veio no meu coração falar algo. A pior cegueira que tem é a cegueira espiritual. É as pessoas que se limitam ao possível. Aqueles que se limitam ao possível barram os milagres de acontecer. Diz o Espírito Santo: as pessoas que se limitam à cegueira espiritual não conseguem alcançar o milagre, não conseguem ver os milagres ainda que estão diante dos olhos. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente, estão limitados àquilo que é possível. Entenda nessa noite, é preciso você abrir o teu coração e entender, ainda que a situação é difícil, ainda que a enfermidade é grave, ainda que o diagnóstico diz assim: não tem jeito, não tem solução, é preciso você enxergar o milagre nas tuas mãos, é preciso você enxergar o milagre acontecendo. O Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde: filho, lembra do servo do homem de Deus chamado Eliseu? Quando ele saiu para fora e viu aquela multidão, aquele exército de cavaleiros, ele ficou apavorado. Por quê? Porque não tinha visão de Deus, não sabia que Deus era na vida de Eliseu, não sabia que Deus era na vida dele, mas ele não tinha visão de Deus. Disse o Espírito Santo: mas aí você lembra quando meu servo orou e eu abri a visão dele? Você lembra disso nessa noite? O Espírito Santo viu quando eu abri a visão dele, aí ele enxergou. Assim, muitas das vezes, pessoas que estão dentro da minha casa, elas não recebem milagre, elas não recebem aquilo que elas precisam, porque elas não conseguem enxergar o milagre, elas não conseguem ter visão de Deus. O Espírito Santo também disse: lembra do meu servo Paulo, quando estava naquela embarcação, o meu anjo desceu lá falar com ele, falou para ele assim: ó, dentro dessa embarcação aqui não vai morrer ninguém, vai perder o barco, mas ninguém vai morrer. O que é isso? É visão de Deus. Quando você é uma pessoa que tem visão de Deus, você pode passar o que você passar, você sabe e você crê que qualquer momento, a qualquer hora, há um Deus que pode abrir porta, há um Deus que pode curar a enfermidade, há um Deus que pode fazer uma obra magnífica. O Espírito Santo lembrou meu coração também naquele momento de Davi. Davi, quando chegou diante do gigante, ele não estava enxergando o gigante de pé de mais de 2 metros de altura, estava enxergando a cabeça do gigante na mão dele, o gigante caído no chão, e a vitória nas mãos dele para a glória de Deus. É preciso você fazer isso, é preciso você ter visão de Deus. Aquele homem, ele era cego de nascença, mas ele teve um encontro com Jesus, e ele enxergou que Jesus não era qualquer um. Primeiro ele enxergou que Jesus era um profeta, depois ele enxergou que Jesus era Cristo. E os religiosos, o que na cabeça tinham a palavra de Deus, mas no coração não tinha Deus. Como que foi com eles? O texto diz aqui que eles aqui ficaram revoltados, ficaram contra o homem que recebeu o milagre e expulsaram ele. A falta da visão de Deus, a falta de voltar o coração para Deus e crer que Deus não é um Deus limitado. Ei, muitas das vezes você quer algo para a tua vida, tem um sonho, tem um projeto, e você olha e você diz: é impossível. Que hoje seja uma noite que vai destravar uma chave na tua cabeça e você vai voltar para casa. É possível, porque Deus é a minha vida. Então sabe, na tua casa tem alguém que o médico já deu o diagnóstico e falou assim: ó, não tem cura, é remédio tarja preta até o fim, é remédio controlado até o fim, não tem cura, daqui para pior, talvez daqui a pouco tempo pode morrer, mas você pode virar uma chave na tua cabeça e voltar para casa. Eu tenho visão de Deus, vai ter cura, vai ter milagre. Sabe por quê? Porque eu tenho visão de Deus. Eu já estou enxergando, eu indo lá no culto do sábado, da quinta, da segunda, pegando o microfone e dizendo: eu criei no culto da busca do milagre, e o milagre aconteceu na minha casa. Que hoje você abre o teu coração a esta palavra. É preciso ter visão de Deus. Aqueles homens religiosos olharam para Jesus e não tiveram visão de Deus. Olharam para Jesus e pensaram qualquer coisa dele de William, que era um herege, que era um endemoniado, que era um falso profeta, que era um pecador. Pensaram qualquer coisa, menos que ele era o Cristo. Isso porque eles conheciam aquela Bíblia melhor que eu e você, Isso porque eles conheciam de ponta a ponta o Antigo Testamento, a Torá, a lei dos profetas, e não conseguiram enxergar o Cristo. Falta de visão espiritual. Ele está descendo algo da parte do Espírito Santo na vida de alguém. Tem alguém aqui que está passando uma circunstância dentro da tua casa, coisas diferentes estão acontecendo dentro da tua casa, e você não consegue enxergar que é Deus.
Você não consegue enxergar que é Deus trabalhando. Você não consegue enxergar que é Deus te levando para um caminho. Isso aqui está descendo aqui agora. Você não consegue enxergar que é Deus te levando para um caminho diferente. Você está passando por uma circunstância dentro da tua casa que começa a te levar você a tomar certas atitudes, leva você até mesmo até chorar, diz o Espírito Santo aqui. Mas é Deus, e você não está tendo visão de Deus para entender que é Deus trabalhando, é Deus te colocando no processo. Aleluia, é Deus falando com alguém nessa noite. É preciso você ter visão de Deus. É preciso você ter visão de Deus para enxergar. Momento difícil faz parte da vida dos servos de Deus, mas tem certos momentos, como eu disse no início da palavra, não é por pecado, não é por erro, não é por colheita, é porque Deus tem um plano maior. Tem certos momentos que Deus tem um plano maior. Deus permite a dor, a lágrima, a tristeza vir. Muitas das vezes você se ferir, se machucar para te conduzir a um caminho. Entenda uma coisa, quando Deus quer levar alguém por um caminho, não tem acordo. A pessoa pode querer ir para a esquerda, pode querer ir para a direita, pode querer fazer tantas coisas. Deus vai indo daqui, vai indo daqui, vai indo de lá, vai te empurrando para cá, empurrando para lá e coloca você no centro da vontade dele. Como diz a Bíblia, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Entenda isso, é preciso você sair daqui com visão de Deus. Começar a enxergar, está passando um momento difícil, as coisas de repente descontrolou. É porque Deus está fazendo algo, Jesus está dizendo nessa noite. A Bíblia diz ali que aqueles homens religiosos não conseguiram enxergar que Jesus era Deus. Eles ficaram interrogando aquele cego ali e dizendo assim, como que aconteceu isso? Até que o cego perdeu a paciência e disse para eles assim: vocês não querem acreditar não. Vocês não querem acreditar naquilo que Jesus fez na minha vida não. Vocês não querem. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que assim vêm para a casa de Deus, vê que Jesus faz milagre na vida de uma irmã, vê que Jesus faz milagre na vida da outra. A irmã que contou o testemunho aqui nessa noite aqui, que ela pegou, ela veio do culto, recebeu a oração, milagre aconteceu. Mas tem pessoas que ouvem, escutam acerca do que Jesus faz, escutam o que Jesus fez, mas não quer crer para que possa entrar num culto como esse e sair curada, sair liberta, a salvação entrar, até mesmo o batismo com o Espírito Santo chegar. Falta o quê? Visão de Deus, falta crer nas coisas do Senhor. É pior do que a incredulidade, você ter cegueira espiritual. É pior do que a incredulidade. Você já conheceu um crente assim, está na casa de Deus, está ceando de acruína, está tomando santa ceia, está em todos os cultos, está nas campanhas, mas quando acontece alguma coisa, ele é o primeiro a falar, não vai dar certo. É o primeiro a falar, vai dar errado. É o primeiro a falar, não tem jeito. É o primeiro, não crê naquilo que é pregado, não crê na palavra. Mas se você nessa noite é um crente que crê na palavra, que crê que Jesus abre os olhos do cego, que crê que Jesus levanta o paralítico, que crê que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para morar no céu. Se você é um crente que veio aqui, crê na palavra e crê que assim como Jesus curou esse cego, pode te curar, receba o seu milagre, receba a sua vitória nessa noite. É algo tão terrível, a cegueira espiritual que isso barra. O Espírito Santo colocou no meu coração de acluir, é como uma pessoa que está dentro do hospital. Tem um parente dela ali dentro do hospital ali, olha aquela situação e não consegue enxergar que Jesus vai entrar com a cura. Pensa assim, melhor que Deus faça o melhor. Ou seja, que Deus leve. Falta de visão de Deus, falta de visão espiritual. É como um homem de Deus, uma mulher de Deus que entra dentro de uma casa para fazer uma oração, mas não está com o coração aberto para o céu e entra lá, faz a oração e vai embora e não conseguiu enxergar o ambiente espiritual. Falta de visão de Deus. Aí você poderia me perguntar, tá, mas o Espírito Santo falou essas coisas, Deus está falando na palavra, e o que é para mim fazer? Para você ter a visão de Deus, para você ter intimidade com Deus, para que você possa enxergar o impossível sobrenatural, é preciso caminhar. É preciso caminhar. Como assim caminhar? A Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, correndo a corrida da fé com paciência. É preciso caminhar na presença de Deus. É preciso caminhar na presença de Deus para você ter intimidade com Ele, para você ter visão de Deus e proximidade. É preciso caminhar na presença de Deus. E como que é o caminhar, pregador? É todo dia você ter uma rotina de contato com Deus.
É todo dia você tem uma rotina de contato com o céu, contato com o sobrenatural, porque aquele que tem contato com o sobrenatural todos os dias desenvolve uma intimidade. Aquele que desenvolve uma intimidade, Deus mostra o céu do lado de dentro. Deus mostra aquilo que está escrito em Daniel 2:20, o oculto, profundo, escondido. Mas é preciso você desenvolver a partir desta noite uma vida de intimidade com Deus. Para quê? Para que a cegueira espiritual não te pega. Quando chegar um momento difícil, você não vai ser o que vai dizer que vai dar errado. Você não vai dizer que não vai dar certo. Você não vai dizer que não tem jeito. Quando o momento difícil vai chegar, você vai dizer: tem cura, porque o meu Jesus cura. Tem salvação, porque o meu Jesus salva. Tem libertação, porque o meu Jesus liberta. Tem jeito, tem jeito, porque o meu Jesus faz o impossível virar possível. Mas para isso, diz o Espírito Santo, a partir de hoje você precisa desenvolver vida com Deus. A partir de hoje precisa caminhar na presença de Deus. Evangelista, precisa de muito para caminhar com Deus? Não. O Espírito Santo dizia nessa tarde: o que eu peço para os meus filhos, Jacruí, é tão pouco. Jesus chegou para aquela mulher samaritana e falou para aquela mulher assim: dá-me de beber. É tão pouco que Jesus pede. Jesus pediu lá na sepultura de Lázaro: tirai a pedra. Jesus pediu para Mateus: Mateus, segue-me tu. Às vezes Jesus pede tão pouco e nós não fazemos. Evangelista, o que eu devo fazer? A partir de hoje, sai daqui com o teu coração. Se vai ser 3 horas, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, vai ser de noite, eu não sei. Mas todo dia, no mesmo horário, você vai marcar um encontro com o seu Deus no mesmo lugar, para voltar o seu coração para Ele. Ele vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero visão de Deus. Senhor, eu quero intimidade. Senhor, eu quero sair da cegueira espiritual. Eu quero enxergar os milagres acontecendo. Eu quero enxergar o Senhor trabalhando. E diz o Senhor nessa noite: Ele quer desenvolver intimidade com alguém. Aleluia. Ele quer desenvolver intimidade com alguém. O Senhor diz nessa noite: tem alguém aqui que já é de dias que eu tenho despertado nas madrugadas. Mas é preciso desenvolver uma intimidade. É preciso ter uma entrega, porque Deus quer fazer, Deus quer operar. Deus está dizendo que quer batizar pessoas com o Espírito Santo, mas está faltando uma entrega, está faltando se entregar, está faltando voltar o coração para Deus, está faltando deixar a novela de lado, o TikTok de lado, o Instagram de lado, o Facebook de lado, a família de lado, e voltar o coração do tempo de intimidade. Está faltando consagração, está faltando voltar o coração para Deus e entender que é preciso buscar a Deus. Não se busca a Deus porque quer, se busca a Deus porque é necessidade. Não se busca a Deus porque é fácil, se busca a Deus porque é necessidade. E que a partir de hoje você sai desse culto entendendo: eu preciso todos os dias caminhar com Deus. Eu preciso todos os dias voltar o meu coração para Deus. Para quê, pregador? Para que você não seja como esses fariseus. Jesus estava fazendo um milagre, Jesus estava fazendo algo novo e eles não queriam acreditar. Para que quando as circunstâncias vierem no teu caminho, você entenda que é Deus fazendo. Sabe por quê? Porque as maneiras de Deus trabalhar, diz o Senhor nessa noite, são diversas maneiras. Eu vou te dar um exemplo dentro da Bíblia aqui que liga com esse texto e você já vai entender. O texto aqui diz aqui no versículo 2 de Apruília: quem pecou? A mãe? O pai? Ou ele mesmo? Não foi isso que o texto diz. E se eu te perguntasse nessa noite: quem pecou na história de Jó? Quem pecou? Jó tinha pecado para passar tudo que ele passou? Jó tinha errado? A Bíblia diz que Deus dava testemunho de Jó. Era um homem reto, íntegro, sincero, que se desviava do mal. Que pecado Jó tinha? A Bíblia diz que os filhos dele davam festa de Apruília. Ele ia de madrugada e apresentava sacrifícios a Deus, para que se eles tivessem pecado, Deus perdoasse. Que pecado tinha Jó? Mas aí Deus permitiu Jó ter só num dia 10 caixões da tua casa. Deus permitiu Jó num dia perder toda a sua fortuna. Deus permitiu Jó perder tudo que ele tinha, até mesmo a sua saúde. Permitiu tudo isso. Que pecado Jó tinha? Mas como eu disse aqui no versículo 3, muitas das vezes o que Deus tem para fazer é muito mais.
A Bíblia diz que Jó passou tudo isso. E aí você podia me perguntar, evangelista, por que Deus permitiu Jó passar todas essas coisas? Se Jó era reto, se Jó era certo, se Jó era sincero, e depois deu para ele tudo em dobro. Por que Deus permitiu? A resposta está em 42:5 de Jó. Antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora eu conheço de ver com os meus olhos. Evangelista, eu não entendi. Deus permite um momento difícil na vida dos servos de Deus para você se aproximar de Deus. Deus permite você passar coisas difíceis para que você verdadeiramente conheça Deus. Não conheça Deus de ouvir falar, não conheça Deus somente pelo que está escrito, não conheça Deus somente pelos testemunhos que você ouve na casa de Deus e na internet, mas conheça Deus dos testemunhos que você vai ter que contar da sua vida, da tua casa, da tua família, dos milagres que Ele faz. A Bíblia diz que já passou o que passou, Deus deu para ele tudo em dobro, mas no meio do processo ele conheceu a Deus, e conheceu a Deus de tal maneira, de Acruília, que foi Ele mesmo que disse no meio da tribulação: pensei que o meu Redentor vive, e breve se levantará. Ei, que hoje nessa noite você saia daqui entendendo, você precisa ter intimidade, precisa caminhar com Deus, precisa ter visão de Deus, e precisa conhecer a Deus de uma maneira diferente. Sabe por quê? Uma dessas madrugadas atrás de Acruília, eu estava orando às 3 horas da manhã, e o Espírito Santo falava assim para mim: continua cavando, porque aquele que cava vai achar água. Continua cavando na minha presença, que você vai achar as águas do meu Espírito. Evangelista, não entendi. Quanto mais você busca intimidade, quanto mais você dobra o joelho, quanto mais você se entrega a Jesus, mais Ele vai derramar sobre a tua vida, mais você vai conhecer o Senhor. É como em Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus no Antigo Testamento, a Ezequiel, e disse: Ezequiel, entra nas águas. Ezequiel entrou nas águas, as águas davam nos pés. Ezequiel entrou novamente, dava no joelho. Ezequiel entrou novamente, dava nos lombos. Mas chegou um momento que Ezequiel chegou às águas que não tinha como caminhar, não tinha controle, ele tinha que nadar. Evangelista, não entendi. Esse é o ponto, o Espírito Santo começa a te conduzir. Esse é o ponto que o Espírito Santo começa a te levar. Esse é o ponto que o Espírito Santo começa a te direcionar. Para quê? Para o centro da vontade dele, para onde ele quer te levar. Evangelista, que tudo isso tem a ver com este cego. Esse cego tinha a visão de Deus. Esse cego reconheceu que Jesus era profeta. Esse cego reconheceu que Jesus era o Cristo. E a minha Bíblia vai dizer que todo aquele que reconhece a Jesus como Cristo no seu coração e crê que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Aleluia. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aqueles homens, isso aqui é um paralelo tão grande, uma parábola tão terrível de Acruília. Os homens conseguiam enxergar e não acreditavam que Jesus era o Cristo. O homem que está ali cego há muitos anos conseguiu enxergar com Jesus. Ei, você já parou para pensar por que dentro da casa de Deus é tão diferente uma pessoa da outra? Tem pessoa que sente Deus de uma maneira tão terrível, ela treme, ela chora, ela bate o pé, ela sapateia, ela fala línguas estranhas. Outra pessoa que não. É preciso muitas das vezes voltar o coração de uma maneira diferente. É preciso voltar o coração de uma maneira diferente para Deus, para que você sinta mais Deus. Entenda uma coisa: você nunca vai chegar no limite daquilo que Deus tem. Nunca vai chegar um limite na tua vida que você vai dizer assim: acabou o que Deus tinha para mim, até aqui. Não. Assim como também nunca vai acabar as batalhas, os momentos difíceis, as dificuldades. Nunca vai ser só vitória. Mas também aquilo que Deus tem para entregar e derramar nunca vai acabar até o dia do arrebatamento. É tanta coisa que Deus tem para fazer, mas você tem que buscar a visão de Deus. Você tem que buscar deixar ser aquele espiritual, deixar a incredulidade. Não deixa os milagres barrar na tua vida. Não deixa barrar na tua vida aquilo que Deus tem a fazer. Mas volta o teu coração diferente. Saia daqui querendo Deus. Saia daqui buscando a Deus. Nós vemos a casa de Deus se encontrar com Deus, mas nós temos que vir para o culto, e não apenas vir para o culto, ouvir a palavra e ir embora e tudo está certo, não. Temos que sair daqui com fome de Deus, com vontade de buscar, com vontade de ver os milagres, com vontade de ver o sobrenatural. Porque se você quiser, você pode ver a glória de Deus. Eu creio. Alguém poderia levantar e falar assim: mas evangelista, isso aí é só para pastor, para presbítero, para evangelista, para obreiro. Não. A minha Bíblia vai dizer, Marcos 16:15, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Mas Jesus disse assim: e estes sinais seguirão os que crê. Não falou o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, a diaconisa, não. Os sinais seguirão os que crê. É aqueles que creem.
Quando você crê, o sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida. Atos capítulo 2, dos versículos 30 em diante, Pedro vai dizer assim: a promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos e a todos quanto nosso Senhor, nosso Deus chamar. A promessa é para você, o sobrenatural é para você, a visão de Deus é para você, e milagre também é para você, se você crer. Com suas palmas, exalte o Senhor nesta noite. Deus é maravilhoso e santo, aleluia. Nós já vamos caminhar daqui a pouco do tempo do culto, mas o culto precisa de oração. Se não tem oração, não tem intimidade. Se não tem oração, não tem contato. Se não tem oração, o milagre não acontece. É preciso orar, amém? Aquele que pode, se coloca de pé. Entenda o que é a visão de Deus. Uma Terezinha, o culto que Deus opera não é aquele culto somente que manifesta o demônio, que pessoas caem. Não é só